Modelagem de circuitos elétricos. Então vamos iniciar com essa aula o estudo da modelagem fenomenológica de sistemas, de alguns tipos de sistemas dinâmicos, né? Vamos começar com circuitos elétricos. O que é que se entende por modelagem fenomenológica? É a modelagem baseada nos fenômenos físicos, né, que ocorrem com o sistema e que geralmente são tem relacionados a eles leis, né, da física, lei de Kirchhoff para circuitos elétricos, lei de Newton para sistemas mecânicos, princípio da conservação da massa para sistemas fluídicos, tá? E assim por diante. Certo? Então, isso é diferente, por exemplo, de uma modelagem puramente baseada em dados, né? Então, hoje em dia, ainda com o desenvolvimento dessas técnicas de inteligência artificial, ou essas técnicas chamadas de Big Data, né? de processamento de um volume grande de dados, então você pode obter o modelo de um sistema dinâmico simplesmente submetendo esse sistema a uma quantidade grande de sinais de entrada, recolhendo, né, medindo e registrando sinais de saída, e depois, através de técnicas de estimação de parâmetros, de identificação de sistemas, determinar qual é o modelo matemático que explica a relação entre os sinais de entrada e sinais de saída. Então, essa maneira de levantar o modelo, tá? Tem uma área aí da engenharia que se chama identificação de sistemas, tá? E onde se estudam métodos para obter o modelo matemático a partir de dados de entrada e saída. Não é o caso aqui. Aqui vamos levantar modelos fenomenológicos, são conhecidos também na literatura, né, com a tradução direta do inglês, modelos de primeiros princípios, tá? Então, baseados nas leis da física, né, aquelas mais básicas, digamos assim. Tá? Então, nessa aula, nós vamos ver como obter funções de transferência de circuitos RLC, tá? Então, é esse tipo de circuito que nós vamos tratar aqui. Então, vamos ver como podemos obter essa função de transferência por análise de nós de malhas por diagrama de fluxo de sinais. E depois vamos ver como obter modelos de estado de circuitos, né? Então, como eu já falei, vamos tratar da modelagem fenomenológica. No caso de circuitos RLC, as leis da física, né, que se usam são as chamadas leis de Kirchhoff, né? Então, temos a lei dos nós, que diz que a soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. A lei das malhas, que diz que a soma dos potenciais elétricos, né, das tensões, ao longo de uma malha fechada é igual a zero. Em se tratando de circuito RLC, nós precisamos conhecer as relações tensão-corrente dos elementos RLC. Então, você já estudou isso, né? Então, para chegar aqui nessa disciplina, foi necessário cursar a disciplina de circuitos elétricos, né? De teoria de circuitos. Então, nessa disciplina se aprende, né? Todas essas relações, como também até como se levantam funções de transferência de circuitos, né? Então, esse assunto aqui você certamente já viu nessa disciplina de teoria de circuitos, tá? Então, aqui é mais uma retomada, né? E talvez, né, uma maneira talvez um pouquinho diferente, né, de enxergar esse estudo, tá? Bom, uma técnica, né, para achar a função de transferência, né, se a gente parte dos primeiros princípios de circuitos elétricos ao aplicar as leis de Kirchhoff, geralmente
se obtém uma equação diferencial, certo? Mas em circuitos elétricos se costuma já, né? Então você pode achar a equação diferencial e depois aplicar Laplace, com condições nulas, achar a função de transferência. Mas é possível, né, em circuitos elétricos, substituir os elementos armazenadores de energia, né, os valores das grandezas associadas, a capacitância e a indutância, pelo que se chama de impedâncias complexas, né? Que é obtida simplesmente aplicando a transformada de Laplace na relação tensão-corrente dos sinais. Então, a impedância complexa é a razão entre as transformadas da tensão e da corrente em cada elemento. Então, aplicando Laplace, a gente chega nessas expressões aqui das impedâncias complexas, bem conhecidas, né? Essas expressões para resistência, indutância e capacitância. Resistor, indutor, capacitor. Bom, então, uma vez conhecendo essa noção de impedância complexa, uma maneira de obter a função de transferência de um circuito RLC é transformando, né, pegando o circuito e transformando todos os elementos para o domínio S, que é o que é feito aqui, né? Tá? Então, no lugar, o circuito tinha 2 capacitores, no lugar das capacitâncias eu coloquei a impedância complexa equivalente. E os sinais que circulam aqui, as correntes, tensões, também vão ser representados no domínio S, né? Tá? Então, eu reproduzi aqui o circuito. E agora vamos equacionar as malhas e nós. Então, basicamente, esse circuito tem 2 malhas. Essa malha aqui à esquerda, onde tem a fonte de tensão independente, e essa malha à direita. O sinal de saída é a tensão no capacitor dessa malha aqui mais à direita. E esse circuito tem um nó, tá? Que é esse encontro aqui desses ramos, tá? Que eu estou indicando aqui com a mãozinha. Então, vamos equacionar essas 2 malhas e esse nó. São o que temos para tentar equacionar o circuito, né? Então, essa malha à esquerda, menos U mais tensão em R1, tensão em C1 igual a 0. Ou U, né? Tensão U igual a tensão em R1 e tensão em C1. Então, a tensão no resistor é a resistência vezes a corrente, R1 vezes I1. Tá? Então, eu coloquei aqui essa variável auxiliar, essa corrente, para poder fazer o equacionamento. Então, a tensão no resistor mais a tensão no capacitor. Eu coloquei aqui também uma variável auxiliar V1, certo? Então, isso é o equacionamento da malha à esquerda. Vamos agora equacionar o nó. Então, veja que no nó tem uma corrente que chega, que é I1, e teriam 2 correntes que saem, né? O I2 e a corrente, que vem aqui de cima para baixo, no capacitor. Então, I1 é igual a corrente no capacitor mais I2. Quem é a corrente no capacitor? Então, usar a relação tensão-corrente do capacitor. Corrente no capacitor é a tensão dividida pela impedância. Então, V1 sobre 1 sobre C1S, isso vai dar C1S vezes V1. Tá? Então, está equacionado o nó. E agora vamos equacionar essa malha mais à direita. Então, essa tensão V1, ela vai ser igual à tensão em R2, que é R2 e 2, mais a tensão no capacitor C2, que é a própria variável de saída Y. Certo? Muito bem, então, equacionei todas as malhas e nós possíveis. E nesse equacionamento, eu utilizei as relações de tensão-corrente de todos os elementos, menos de um, né? Menos do capacitor C2. Eu não utilizei a relação tensão-corrente do capacitor C2. É o que a gente vai fazer agora, tá? Então, a tensão no capacitor é a impedância complexa, 1 sobre C2S, vezes a corrente, que é I2. Certo? Então, aqui temos as 4 equações que devemos manipular para, no final, chegar ao que queremos, que é a relação entre U e Y. Certo? Então, no meio do caminho, o que é que nós temos que fazer? Nos livrar das variáveis auxiliares, I1, I2 e V1. Certo? Então, vamos lá.
Eu reproduzi aqui as 4 equações que foram levantadas e numerei. Então, eu vou começar do y, né, do sinal de saída. Então, vou começar aqui da equação 4. Então, eu tenho y em função de 2, e aqui na equação 3 também. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o I2 da equação 3, que é V1 menos y sobre R2, na equação 4. Então, y, V1 menos y sobre R2, C2S. Certo? Então, aqui eu vou passar esse R2, C2S para a esquerda e já vou juntar o menos y que está aqui à direita, vai passar para a esquerda, e vou chegar nessa equação que relaciona y em V1. Certo? Então, aqui eu tenho a expressão de V1 em relação a y. Então, eu não quero V1, né? Eu quero y e u. Então, todo lugar agora onde aparecer V1, eu vou poder substituir essa relação. Certo? Então, repetir aqui. Agora, eu vou substituir essa relação que a gente acabou de obter na equação 2. Tem V1 aqui, tá vendo? Então, agora vai ter y. Então, e além disso, tem I2 que eu já equacionei aqui, né? Que já está equacionado aqui, a relação entre 2 e y. Então, em uma só tacada, eu vou substituir V1 e vou substituir 2 aqui nessa equação. Tá? Então, I1 vai ser C1S V1, que é 1 mais R2 C2S Y, mais I2, que é C2S Y. Pronto, então é isso daqui. Aqui eu posso botar o Y em evidência e obtive um I1 em função de Y. Tá? Então, mais uma vez, toda vez que aparecer essa variável auxiliar I1, eu vou poder substituir por uma expressão que depende só de Y. Assim eu vou me livrando dessas variáveis auxiliares. Tá? Já me livrei de V1 e 2 e finalmente Y, que é I1, que é a última, né? Tá? Então, opa, desculpa. Então aqui... Desculpa, vamos voltar aqui. Então aqui eu já tenho I2 em função de Y, V1 em função de Y e agora I1 em função de Y. Tá? Então agora eu vou substituir essas coisas na última equação aqui, que eu não usei ainda, que é a equação 1. O igual a R1, I1 mais V1. Então eu substituo I1 por essa expressão aqui, que a gente acabou de obter, e vou substituir V1 por essa expressão que já está aqui. E aí vamos ficar, finalmente, com a expressão que relaciona apenas o I e Y. E chegamos finalmente aqui à função de transferência. É a única maneira de fazer isso? Não, não é a única maneira de fazer isso. Tá? Então você estudou em teoria de circuitos diversas técnicas de simplificar circuitos, né, de achar a função de transferência. Então você tem aquelas técnicas dos equivalentes de Thevenin e de Norton, né, que você pode usar. Todas aquelas técnicas podem ser usadas. Tá? Então, como aqui não é um curso, essa disciplina não é uma disciplina de circuitos, tá? Então eu mostrei aqui a maneira bem básica, né? Que eu posso usar também para outros tipos de sistemas. Né? Quando eu for usar um sistema mecânico, eu posso escrever as leis de Newton e manipular as equações que derivam da aplicação da lei até chegar na função de transferência. Né? Por exemplo. Tá? Então aqui a gente vai vai fazer as contas dessa forma. Outra maneira de levantar uma função de transferência de um circuito é usando o diagrama de fluxo. Né? Então, na verdade, esse diagrama de fluxo de sinais, um dos grandes usos deles era ou pode ainda ser, né, que ainda existe isso, o de analisar circuitos complexos. Né? Então, por exemplo, quando você analisa aqueles circuitos transistorizados, um transistor polarizado de tal forma, aí você tem um circuito equivalente, que é cheio de fonte dependente, etc., um circuito relativamente grande, aí você junta esse transistor com outros elementos no circuito para fazer um amplificador, aí você quer achar a impedância de entrada, a impedância de saída, etc, etc, etc. Então, uma técnica que é possível usar é você desenhar um diagrama de fluxo e aí
Com esse diagrama desenhado, você pode achar as relações entre qualquer sinal de entrada e qualquer sinal de saída usando a fórmula de Mason. Ainda sendo mais fácil do que ficar fazendo simplificação, ou do que escrever todas as equações e depois tentar solucionar. Então aqui a gente vai pegar esse circuito e vai desenhar o diagrama de fluxo, né? Então geralmente como é que a gente faz, né? A técnica possível é começar do final, começar do Y, tá certo? E ir escrevendo as relações, tensão corrente de todos os elementos, tá? Até chegar ao 1. Então vamos começar. Então aqui eu tenho o Y e tenho o capacitor, né? Esse Y aqui é a tensão desse capacitor, né, que está representado aqui por sua impedância. Então, Y é quem, né? É a impedância vezes a corrente 2. Então, Y, 1 sobre C2, S2. Tá? Construir aqui na primeira ligação, primeiro ramo do diagrama de fluxo. Agora vamos equacionar R2. Tá? Então, vamos voltar aqui. Então, a corrente em R2, que é I2, né? É a tensão em R2 dividido por R2. E quem é a tensão em R2? V1 menos Y. Então, I2, tá? Que é essa variável aqui, né? É V1 menos Y sobre R2. I2, V1 sobre R2 menos Y sobre R2. Tá? Então, agora eu tenho que continuar fazendo aqui, né? Equacionando o quê? Então, V1 é a tensão nesse capacitor. Então, vamos equacionar aqui, certo? Esse capacitor, né? Então, V1, essa tensão no capacitor é a corrente nele vezes a impedância. Só que quem é a corrente nesse capacitor? Né? É I1 menos I2. Tá certo? I1 menos I2. Então, V1 é 1 sobre C1S vezes I1 menos I2. V1, 1 sobre C1S I1 menos 1 sobre C1S I2. Certo? O que é que falta? Então, agora entrou I1, né? I1 é a corrente no resistor. Vamos equacionar aqui a tensão corrente nesse resistor. A tensão nesse resistor é R1 e 1. E quem é a tensão nesse resistor? É U menos V1. Tá? Então, I1 é U sobre R1 menos V1 sobre R1. U sobre R1 menos V1 sobre R1. Certo? Aqui nesse diagrama estão faltando os nomes dos nós, tá? Mas no slide que vai ser disponibilizado, isso vai estar colocado, certo? Muito bem, equacionei todos os elementos, cheguei em U, tá? Então já tenho aqui Y é esse último nó, né? Já temos aqui o diagrama de fluxo, né? Que representa o circuito. Eu quero saber a relação entre o sinal de entrada U e o sinal de saída Y, que é esse último nó aqui. Então, vamos lá, vamos identificar os caminhos diretos, os laços que não se tocam, etc. Só tem um caminho direto, de U para Y, que é esse caminho diretaço aqui, cujo ganho é o produto. Todos esses ganhos aqui. 1 sobre R1, R2, C1, C2, S ao quadrado. Esse diagrama tem três laços, L1, L2, L3, cujos ganhos são esses que aqui, né, o de L1 é menos 1, né, sobre R1 C1S, o de L2 menos 1 sobre R2 C1S, e o de L3 menos 1 sobre R2 C2S. Há laços que não se tocam aqui, claramente, né? Tem dois laços que não se tocam, que não tem nó em comum. O laço L1 e o laço L3. Então ele vai entrar na fórmula de May, né? na fórmula do determinante.
que vai ser essa, 1 menos a soma dos ganhos do laço, mais a soma dos produtos dos ganhos do laço que não se tocam 2 a 2. L1 e L3. Então, substituindo os ganhos, obtemos o delta. O caminho direto, que é esse aqui, todos os laços tocam, né, nesse caminho direto. Então, o determinante do caminho direto vai ser simplesmente igual a 1. Fórmula de Mason, substitui os valores e chegamos na mesma função de transferência. Certo? Então, é uma técnica possível. Então, se o circuito for complexo, né, com muitos nós, muitas malhas, é uma alternativa que termina sendo útil, né, e provavelmente vai ser mais vantajosa para achar, né, a função de transferência do que simplesmente sair escrevendo as equações de nós e malhas. Tá? Então, a alternativa tem essas duas alternativas. Isso para levantar a função de transferência. E para levantar os modelos de estado. Tá? Então, os modelos de estado que nós queremos, né, é um modelo fenomenológico. Então, quando estudamos o modelo de estado, né, vimos que em relação a circuito, as variáveis de estado são as variáveis que representam a energia armazenada no circuito. Então, quem representa a energia armazenada no circuito são as tensões iniciais nos capacitores e as correntes iniciais nos indutores, de modo que a escolha natural dos estados de um circuito elétrico são as tensões nos capacitores e correntes nos indutores. Então, a primeira sequência, né, o primeiro passo da sequência para obter o modelo de estado é definir as variáveis de estado, as tensões nos capacitores e correntes nos indutores. Eu sempre vou pegar todos os capacitores e todos os indutores? Nem sempre, né? Então, assim, em que situação eu não pegaria todos os capacitores? Se eu tenho, por exemplo, dois ou mais capacitores em paralelo, a tensão deles é a mesma. Então, a variável de estado vai ser só a tensão. Se eu tenho 10 capacitores em paralelo, né, eu não preciso de 10 variáveis de estado iguais. Certo? Porque a tensão é a mesma nos 10 capacitores. Mesma coisa se eu tiver vários indutores em série. Corrente é a mesma. Não tem sentido eu pegar, se eu tiver 10 indutores em série, pegar 10 variáveis de estado que vão ser iguais. Tá? Então, só ter esse cuidado. Às vezes pode ocorrer de não ser tão evidente de ver assim, de você ter uma tensão no capacitor que é uma combinação linear das tensões em dois outros. Pode ocorrer, mas pode não ser tão fácil de enxergar isso. Então, nesse caso, você não enxergou, você coloca lá as 3 tensões. Tá? E aí há técnicas para descobrir depois se houve, né, se a inclusão de variáveis redundantes ou não. Certo? Então, o primeiro passo é esse daí. Uma vez definidas as equações de estado, o segundo passo é, semelhante ao levantamento da função de transferência, equacionar todas as malhas e nós relevantes. Né? Então, o que é que são malhas e nós relevantes? São o que dão informação relevante. Né? Então, por exemplo, o que não é uma informação relevante? Você tem uma malha que tem uma fonte de corrente e um resistor. Não tem nem como equacionar essa malha. Não é isso? Porque eu não sei qual é a tensão na fonte de corrente. O que é que seria uma nó e malha redundante? É uma que eu escrevo, que eu já obtive as equações de outra forma, e se eu for escrever de novo, eu vou obter a equação que já está lá, redundante. Né? Certo? Então, é uma coisa que você já sabe, né? Que você estudou em teoria de circuitos, mas tem que levar isso em conta. Então, equacionamos todas as nós e malhas. Então, temos lá um conjunto de equações que envolvem as variáveis de estado, x1, x2, as variáveis de entrada e de saída, u e y, e eventualmente variáveis auxiliares. Né? Tá? Mas pode ser que, quando a gente está escrevendo essas equações, a gente já usa as relações de tensão e corrente de todos os elementos, do RLC, né? Resistor, indutor, capacitor. Mas pode ser que, ao
equacionar os nós e malhas, eu não tenho usado uma relação tensão e corrente de algum elemento. Então, esse passo 3 é para pegar esses elementos que foram esquecidos na etapa 2 e escrever as relações de tensão corrente. Pronto, então ao fazer, ao completar essas etapas 2 e 3, eu já levantei todas as equações possíveis. Às vezes, quando eu faço isso, eu já tenho as equações de estado quase prontinhas, mas muitas vezes não. Então eu ainda tenho que manipular as equações para ficar naquele formato das equações de estado, x ponto igual a x mais bu. Tá? Então, é a sequência básica que para circuitos de pequeno porte sempre vai funcionar. Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo, é o mesmo exemplo da função de transferência. Então, eu repeti aqui os passos da sequência básica. Então, primeiro, definir como variável de estado as tensões nos capacitores e correntes nos indutores. Então, vem aqui do começo, da fonte de tensão para o fim, que é a tensão no capacitor, que é o sinal de saída. Então, eu tenho aqui um capacitor aqui. Então, a tensão no capacitor eu vou chamar de x1, uma variável de estado. E tem outro capacitor aqui, C2. A tensão nesse capacitor eu vou chamar de x2. Porque, no caso, é a própria variável de saída. Então, aqui eu reproduzi o circuito onde eu já substituí o V1 por x1 e já coloquei que y é x2. Porque agora, quando eu for escrever as equações, levantar as equações de nó e malha, de malha e nós, quando eu levantar essas equações, eu já levanto tendo x1 e x2 como variáveis, que já facilita depois obter o modelo de estado. Então, o passo 2 agora é equacionar todos os nós e malhas relevantes. Então, já vimos anteriormente aqui, temos aqui duas malhas, a malha da esquerda e a malha da direita, e um nó. Então, são esses as equações que vamos levantar. Então, malha 1. Tensão 1 igual a tensão no resistor, R1 e 1, mais tensão no capacitor. Aqui, a tensão no capacitor C1 já é a variável de estado x1, então eu já coloco aqui na equação x1, Já coloco, sempre que eu posso, já vou colocando as variáveis de estado. Aí depois tem esse nó aqui, Então, I1 é a corrente em C1 mais I2. Então, olha lá, I1 é igual a corrente em C1. Opa, quem é a corrente num capacitor? C dV dt, a capacitância vezes a derivada da tensão. A capacitância aqui é C1 e a tensão é x1, então, e a derivada de x1 é x1 ponto. Então, I1 é C1, x1 ponto mais I2. Então, já apareceu x1 ponto nas equações. E, finalmente, temos essa última, essa malha aqui à direita. Então, a tensão x1 vai ser a tensão no resistor R2, que é R2 e 2, mais a tensão no capacitor C2, que é x2. Já coloco aqui. Tá? Então, levantei todas as equações possíveis, não redundantes, todas as equações relevantes de malha e de nó. Certo? Bom, passo 3. Repetir aqui as equações que foram levantadas e escrever as relações de tensão corrente dos componentes que ainda não foram equacionados. Tá? Então, qual é o componente que não foi equacionado aqui? Aqui dá até para ver, foi o C2, Eu não equacionei o C2, a relação de tensão e corrente C2. Então, vamos fazer agora. Corrente no capacitor C dV dt. Então, a corrente no capacitor é I2, é a mesma I2. C2, derivada da tensão, C2 x2 ponto. I2 igual a C2 x2 ponto. Pronto. Então, são as 4 equações. Então, já levantei tudo que eu posso levantar desse circuito. Eu tento me virar agora com essas equações. Não tem outra equação que possa aparecer. Se eu for atrás de outra equação aqui, vai ser redundante. Essa equação é redundante forçosamente. Equacionei tudo que dava para equacionar. Então, agora, o que é que eu vou fazer? A etapa 4. Vou manipular essas equações para colocar na forma de modelo de estado. Então, essa manipulação envolve eliminar as variáveis auxiliares, que aqui são
No final das contas ficou I1 e 2, né? I1 e 2 são variáveis auxiliares. Então vamos lá, vamos fazer isso agora. Então vamos pegar a primeira equação, U igual a R1 I1 mais X1. Quem é I1? Olha I1 aqui embaixo. Certo? Então vou substituir essa segunda equação na de cima. Então vai ficar R1, C1, X1 ponto, mais R1 e 2 mais X1. Certo? Pronto. Ah, mas aí agora ficou em função de I2. Tá? Mas I2, ó, aqui embaixo, I2 é C2, X2 ponto. Então eu posso substituir aqui e pronto. Obtive uma equação onde não tem mais variável auxiliar. Certo? Agora, essa equação aqui do x1, né? Essa daqui de baixo. Então, essas duas de cima eu já usei. Vou usar essa daqui. E já usei até a terceira aqui. Vou usar a de baixo. x1 igual a R2 e 2 mais x2. Só que quem é I2? É C2, x2 ponto. Tá? Então, aqui agora, eu me livrei de I1 e I2. Então, essa é a primeira coisa que eu tinha que fazer, né? Então, repetir aqui as equações já sem I1 e sem I2. Essas equações já estão na forma da equação de estado? Ainda não. Por quê? Porque na primeira equação eu tenho x1 ponto e x2 ponto. Isso não pode, né? x1 ponto e x2 ponto aparecem isolados. Já a segunda equação não, só tenho x2 ponto. Então, logo resolver essa daqui, ó, x2 ponto, vou isolar x2 ponto. Nessa segunda aqui eu obtenho essa equação, já tenho a equação de estado de x2 ponto. E como é que eu vou obter a de x1 ponto, se ela está misturada aqui com x2 ponto? Eu acabei de obter x2 ponto. Agora é só substituir x2 ponto na primeira equação aqui do slide. E eu vou ficar com a expressão que não tem mais x2 ponto, só vai ter x1 ponto, U, x1 e x2. Certo? Então, substituindo, tá, x2 ponto na equação aqui de cima. Tá? Obtenho isso daqui. Aí agora eu manipulo para isolar o x1 ponto, só conta simples que tem para fazer. E obtenho a equação de estado de x1 ponto que envolve x1, x2 e u. Então, tem essas duas equações, escrevo aqui na forma matricial. E a equação de saída, a saída é o próprio x2. Y igual a 0,1 vezes x, que é x1, x2. Certo? Então, essa é a técnica de levantar modelo de estado de circuitos simples, né? Circuitos complexos. Mas não dá para fazer qualquer um? Dá, mas aí você vai ter o que no circuito grande? Você vai ter mais variáveis auxiliares para eliminar. Você pode ter uma equação que envolva, sei lá, por exemplo, x1 ponto, x2 ponto, x3 ponto. E aí você precise eliminar isso, então vai ficar muito mais complicado, né? Então, por isso que existem técnicas específicas para circuitos elétricos, para levantar modelo de estado, usando árvores, né? Você pega um circuito e você identifica uma estrutura chamada de árvore, e aí você levanta as equações em cima dela. Mas esse não é o nosso foco aqui nesse curso. A gente vai levantar os modelos de circuitos de pequeno porte e, nesse caso, essa técnica aqui que eu desenvolvi nesse exemplo funciona. Então, uma técnica para obter função de transferência e outra para obter modelo de estado. Agora, se eu já obtenho o modelo de estado, né, a gente sabe que a gente pode obter a função de transferência a partir do modelo de estado. Né? Então, veja que se eu chego até aqui e obtenho o modelo de estado, eu não vou voltar para o circuito para levantar as equações todas análises de malha e nó para obter a função de transferência. Tem o modelo de estado, tem aquela formulazinha que transforma, né, que calcula a função de transferência a partir de modelo de estado. E o contrário, a partir da função de transferência eu posso obter modelo de estado? Bom, o que a gente estudou, né, na parte lá de modelos é que a partir de uma função de transferência é possível obter realizações que são modelos de estado daquela função de transferência.
E essas realizações, inclusive, não são únicas. Tá? Então, quer dizer que eu posso, a partir da função de transferência, obter o modelo de estado? Você pode obter um modelo de estado, mas não é possível, em geral. Tá? Você pode dar uma sorte, eu tenho um circuito com a estrutura particular que você obtém. Mas, em geral, não é possível obter o modelo fenomenológico. Certo? Não é possível obter o modelo fenomenológico. Por quê? Porque uma realização em uma forma canônica daquelas, as variáveis de estado não são as tensões no capacitores e correntes indutores, são variáveis que têm significado matemático. Ah, mas a partir delas eu não posso obter? Pode, a partir das variáveis matemáticas, digamos assim, entre aspas, né, você pode obter as variáveis de estado físicas, entre aspas, as tensões do capacitores, correntes indutores, mas não é uma operação trivial, certo? Então, muito cuidado com isso, certo? A partir de um GDS eu obtenho uma realização, mas essa realização não vai ser um modelo fenomenológico, em geral, porque as variáveis de estado não têm significado físico direto, apesar de eu poder obter as tensões e correntes a partir das variáveis de estado, tá? Mas não é uma operação tão imediata, certo? Então, a partir do modelo de estado fenomenológico, obter a função de transferência, ok. A partir da função de transferência, em geral, não é possível obter o modelo fenomenológico de estado, certo? Bom, então, só para finalizar, eu proponho um exercício simples, que é calcular, né, a função de transferência usando esse modelo, a partir desse modelo de estado e conferir, né, verificar que efetivamente ela é igual à função de transferência obtida por análise das malhas, equacionamento das malhas e nós e o obtido pela fórmula de Mason. Então, era isso nessa aula. A gente termina por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.